Olá, alunos do segundo ano. A gente vai gravar para vocês a 27ª aula de filosofia de 2025. Lembra que quando eu gravei para vocês a 25ª, a 24ª, 25ª e a 26ª sobre estética, né, as várias abordagens da estética, eu falei para vocês que a gente ia chegar num assunto extremamente interessante, num filósofo contemporâneo muito apreciado por mim, pelo menos, né? E eu acredito que se vocês se aprofundarem na obra de Arthur Schopenhauer, vocês também vão gostar. Eu sou suspeito para falar, porque meus dois filósofos preferidos são Immanuel Kant e Arthur Schopenhauer, né? Arthur Schopenhauer na continuidade das ideias de Immanuel Kant, na complementação de algumas ideias de Immanuel Kant. Gente, a primeira coisa que eu preciso definir para vocês, antes da gente começar a falar de Schopenhauer, é a definição de aforismo. Deixa eu ver se eu encontro uma palavra bem simples. Sabe ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que fala da insistência. Casa de ferreiro, espeto de pau. O fundo filosófico diz respeito na tua zona de conforto você não usar as tuas habilidades, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Né? O ferreiro saberia fazer um espeto de ferro, mas como é a casa dele, a zona de conforto dele, ele usa espeto de pau. Percebe? Esses ditados são os aforismos, tá? Sempre tem um fundo filosófico. Todo ditado tem. Eu falei agora para o primeiro ano que eu sou um admirador profundo de ditados. E sempre que eu vejo um legal, eu procuro investigar a origem deles. A origem desse aí que eu achei legal. E, na verdade, eu investigo a origem de todos, porque eu gosto muito desse assunto, né? Aforismos e suas origens e seu fundamento filosófico. Gente, o exemplo que eu usei para eles, eu estava falando de revolução científica, tal, no Renascimento, século XVI e XVII, e eu comecei a falar falei de Nicolau Copérnico e na sequência falei de Galileu Galilei. O Galileu, como todos sabem na história, ele foi perseguido pela igreja porque ele apresentou publicamente o modelo heliocêntrico em oposição ao modelo geocêntrico que foi defendido pela igreja até então, e blá 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 blá. A igreja fez ele se retratar. Muito bem, chegando onde eu queria chegar. Na retratação de Galileu Galilei, ele fala, olha, eu admito que a Terra está parada no universo, porque ela não tem condições de se mexer, né? no espaço, a Terra, onde a gente está. Só que isso era o discurso de retratação, né? De desfalação do que ele havia falado, desmentimento, né? Para não ir preso pela Inquisição. Para não ser torturado e morto, na verdade, porque preso em prisão domiciliar ele foi condenado ao silêncio, não podia mais falar. Bom, enfim, história de Galileu Galilei, o Anselmo pode falar para vocês, bacana, porque é muito show de bola. E ele deve ter, assim, conhecimento de causa melhor que eu. Aí, nesse discurso, ele fala, não, a Terra fica parada, porque ele estava tentando se livrar da igreja. Só que no final da frase, a respeito da Terra estar parada, ele põe uma vírgula em latim e escreve, no entanto, ela se move. Mas, beleza, isso aí é só um detalhe. Hoje em dia a gente não usa aquela expressão só que não. A gente fala uma frase inteira no final, só que não. Ou seja, você fez uma afirmação e você mesmo está dizendo que aquela afirmação não procede, não vai funcionar, ou não existe, ou é absurda, ou é bizarra, como vocês falam bastante.
na minha opinião, esse só que não é fruto direto dessa afirmação de Galileu Galilei, né? A Terra precisa ficar parada, tá? Caton ele estava se desculpando com a igreja, afirmando publicamente que as teorias dele tinham sido equivocadas, porque ele foi acusado pela igreja de ser um herege, né? de atitudes heréticas, e ele era um representante proeminente do renascimento científico, enfim. Quando ele afirma que a Terra fica parada, que aquilo que ele falou era bobagem, tudo bem, no final da frase ele coloca no entanto, ela se move, né? Ou seja, a Terra tá parada, mas se move. Quer dizer, o que eu falei publicamente, eu tô dizendo que eu não falei, assim, que foi equivocado. Porém, continuo afirmando o que eu disse, que a Terra se move. Bom, enfim, isso aí foi só uma brincadeira para a gente descontrair e entender o que é aforismo e a busca pelas origens dos aforismos, né? Os ditados, frases curtas com significado filosófico ou algum significado mais elaborado subliminarmente em textos pequenos. Isso são aforismos, tá? O Schopenhauer, ele é considerado o filósofo do aforismo. E é um troço que eu uso bastante, tá? Enfim, eu acho que explicar filosofia e conversar a respeito de filosofia usando aforismos e ditados fica muito mais descontraído, gente. Tá? Na apostila fala sobre uma competição que houve na Universidade de Berlim entre Schopenhauer e Hegel, né? Não é o Engels do Marx, Hegel, da lógica hegeliana, da dedução, do processo dedutivo. E assim, Schopenhauer teria tido inveja de Hegel, porque Hegel se autodenominava e era considerado pelos pares o porta-voz de Immanuel Kant, e Schopenhauer queria esse posto publicamente, ele queria ser o porta-voz do Immanuel Kant, né? O que a gente conhece como o Kant. Veja, para Schopenhauer, além dessa competição a respeito de quem representaria o Immanuel Kant, havia no discurso hegeliano, no discurso de Hegel, na ciência filosófica de Hegel, né, na filosofia de Hegel, um hermetismo, né? Assim, como é que eu posso explicar para vocês? O uso excessivo de jargões muito próprios de quem está metido na filosofia, a complexidade na definição de conceitos, assim, o rigor expositivo de teorias, né? Assim, aquela coisa formal, usando palavras difíceis, praticamente que ninguém conhece. Hoje em dia a gente precisaria do Google muito para poder entender, por exemplo, uma obra de Hegel. Schopenhauer já afirma que através de aforismos e uma descontração um pouco maior na dialética filosófica, era possível abordar temas mais delicados de uma forma mais leve, né? Mais palatável, mais gostosa de ouvir. Né? A gente fala palatável, referente a paladar, comidinha gostosa, mas uma coisa mais simples da gente entender. Por isso que eu admiro Schopenhauer, além do fundamento filosófico dele. Inicialmente, gente, a gente tem que apresentar para vocês que Schopenhauer foi considerado até um certo período da vida dele um cara extremamente pessimista, né?
um filósofo que afirmava que a vida e o mundo onde nós vivemos seria um mar de tristezas, só adversidades, coisas horríveis, um ambiente hostil para o ser humano, né? E que só a contemplação das artes, opa, acho que tem uma formiga aqui me picando, basicamente. Só o estabelecimento de uma relação estética com as artes, com alguma coisa bela, lembra da definição de belo, quando a gente já falou agora a respeito de estética, conseguiria dar-nos paz. E que veja, eu estou tentando, estou pensando na forma mais legal de falar para vocês isso tudo. E que o indivíduo, né, o homem, deveria dar menos importância para as representações, tá? Gente, eu pensei numa forma mais legal, mas infelizmente é a realidade nua e crua. É darmos mais valor para nós, para o nosso pensamento, para a nossa sabedoria, do que para a opinião alheia. É simples assim. A base da filosofia de Schopenhauer é essa. Porque a preocupação da gente com a representação que as pessoas fazem a nosso respeito é um entrave para o nosso desenvolvimento intelectual. Quanto a isso, não há dúvida, né? Foi na época dele e é hoje. E sempre foi e sempre vai ser, na minha humilde opinião. Porque, às vezes, a gente tem o nosso jeito, né? Nós temos a nossa forma de pensar. Porém, na nossa opinião também, ela não é bem vista pela sociedade. Ela não é simpática, né, na visão das outras pessoas. A opinião alheia, tá? Resumindo. E por isso, às vezes, nós nos desvirtuamos. Nós acabamos representando personas, né? Acabamos por nos adaptar ao conceito alheio de conhecimento, tá? E de formas corretas de ser. Existem, logicamente, eu não vou negar para vocês que existem padrões sociais nos quais nós precisamos nos enquadrar, né? Nós precisamos, obedecer certos padrões sociais, morais e éticos, né? Lógico. Quanto a isso, não há dúvida. A ética é o princípio, é a guia de tudo. Porém, estando dentro desses princípios, a nossa opinião, ela deve, segundo Schopenhauer e segundo esse velho professor e segundo assim as pessoas que têm mais experiência de vida, a nossa opinião, o nosso jeito de ser e as opiniões que nós fazemos a respeito dos fatos e dos objetos, elas devem nos guiar mais. Segundo Schopenhauer, para a gente fugir de uma realidade opressiva, agressiva, hostil, o amor e a expressão livre do sentimento nos elevaria a uma condição mais fraterna, uma condição mais humana, né? Nem tão racional quanto se acreditava até esse momento, quanto a filosofia pregou até esse momento. Schopenhauer é considerado também o pai da irracionalidade. Gente, trazendo para os padrões de hoje, ouvir mais o coração do que os pensamentos. Mas esse equilíbrio, ele só pode ser gerado através do bom senso, né? Sem bom senso,
a gente acaba se tornando perdulário, irracional demais ou quadradinho demais, racional demais. A gente acaba ficando sem sorrir, sem sentir o amor verdadeiro, sem expressar o amor verdadeiro, né? Durante o meu período docente, gente, eu ouvi muitos adolescentes, muitos jovens, principalmente as meninas, né, falarem: ele não demonstra que gosta de mim. Nas conversas, né, que a gente teve nas aulas, enfim. Isso é o excesso de racionalismo, não demonstrar o que você sente. Porém, eu vou falar uma coisa. Em grande parte das vezes, na maioria das vezes em que eu me deparei com esse tipo de reclamação, ele não demonstra que gosta de mim, eu fui conhecer melhor ele, o rapaz da relação. E percebi numa conversa, ouvindo a pessoa falar, que tratava-se de uma pessoa extremamente sensível, amorosa, carinhosa. Um ser humano legal mesmo. Porém, lembra do que eu falei a respeito de querer se enquadrar na opinião alheia? Querer pertencer ao grupinho? Ou seja, ter o mesmo comportamento? Andar de acordo com os padrões dos outros e não o teu? É isso que faz a maioria das pessoas expressar uma coisa, mostrar uma coisa para ser representada de uma forma mais sóbria e por dentro ela ser uma pessoa afetiva, amorosa, que sente mais do que pensa e que segue a própria intuição. Schopenhauer, na obra dele, gente, vocês vão gostar muito. Para quem está gostando do que eu estou falando, vocês vão achar muito legal estudar Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, na minha humilde opinião, e durante a minha experiência profissional como professor de filosofia, seria um farol, sabe? Tipo aqueles faróis que tem em algumas ilhas para guiarem os navios na aproximação de continente, coisa e tal. O Arthur Schopenhauer, a filosofia de Arthur Schopenhauer, primeiro, a simplicidade, né? A busca pela expressão da filosofia através de aforismos. E, em segundo lugar, gente, essa defesa veemente, né, assim, corajosa do Schopenhauer em relação a você conseguir driblar o mundo e as pressões diárias, né, aquelas pressões, aquelas hostilidades diárias, tudo aquilo que ofende a gente, tudo aquilo que ofende não, ofender já é uma palavra um pouco mais delicada, tudo aquilo que agride a gente, certo? Não só aquela agressão direcionada, mas a agressão da impossibilidade de deixar a gente fazer certas coisas, enfim. Tudo que se opõe à nossa opinião, a fórmula vai acumulando tristeza e tensão na gente, vai acumulando pessimismo, né? Até a hora que a gente fala: nossa, eu não aguento mais, estou por aqui, né? Estou cansado, estou com o copo cheio, a válvula está estourando. A forma como o ser humano teria de viver bem, ter uma qualidade de vida, ter uma vida saudável em meio a tanta hostilidade é a expressão do amor, a ação de ajudar, a ação de querer o bem do próximo, com ética, né? Esse fundamento de Arthur Schopenhauer na filosofia, somado àquele fundamento prático dele de dar menos valor
para a opinião alheia, para a representação social que fazem a teu respeito menos valor para a opinião alheia do que para a sua própria, somado ao amor e a intenção verdadeira de ajudar o próximo, como formas de escapar da hostilidade do mundo, tornam o Arthur Schopenhauer uma luz no fim do túnel, né? Tornam o Arthur Schopenhauer, a filosofia de Arthur Schopenhauer, um alívio, né? Como se fosse um banho quente agora no frio ou um banho frio quando está muito calor. Percebe? Todas as coisas, toda a vida, todo fato da vida se tornar mais leve. Faz com que nós possamos exprimir a empatia. Certo? Vocês lembram quando eu defini empatia a respeito de se colocar, assim, resumindo, se colocar na posição daquela pessoa que está indo contrária às nossas ideias ou às ideias de alguém ao observar uma discussão? A empatia é se colocar no lugar do agressor. E, segundo Schopenhauer também, lógico que naquela época não se falava a respeito disso. Porém, a forma como o indivíduo consegue ser mais fraterno, consegue ser mais irmão, consegue ser mais brother, né? Irmão em inglês, consegue ser mais gente boa, é essa. Deixando um pouco de lado a opinião alheia e sendo mais você, certo? Esse é o cerne, é o núcleo da filosofia de Arthur Schopenhauer, ok? Pessoal, para finalizar essa nossa conversa unilateral, né, videoaula, não dá para eu ver o rostinho de vocês, a expressão de vocês, não dá para eu ouvir vocês falarem qualquer coisa, e isso seria muito legal nessa nossa aula a respeito de Arthur Schopenhauer. Eu vou recomendar um filme que com certeza é anterior ao nascimento de vocês, mas que marcou a minha época, marcou a época das pessoas que têm mais de 40, que é um filme chamado Blade Runner. Blade Runner é de que ano? Que aqui ele fala do Blade Runner. De 82, tá? Talvez até os pais de vocês sejam mais novos, né? Tenham nascido depois do filme Blade Runner. Mas, gente, eu aconselho muito, indico muito o primeiro Blade Runner, né? Com Harrison Ford. Ele foi dirigido por um cara que até hoje faz filmes assim extremamente legais, um diretor chamado Ridley Scott. E a trama do Blade Runner, gente, só para dar um spoiler para vocês, para deixar vocês mais interessados, é uma história de um caçador de androides no mundo fictício, onde os androides eram tratados como escravos, eram empregados, eram empregados compulsórios dos seres humanos e passaram a fugir, né? O que hoje a gente chama de IA, né? A inteligência artificial, passaram a fugir dos seus donos para poder reivindicar direito de ser livre. Porque se eles eram tratados como humanos e eram máquinas, eles poderiam ser humanos. Mas a grande sacada desse filme, que acontece com o Harrison Ford, ele contracena com uma moça chamada Daryl Hannah também, que faz um papel muito legal de um androide, é que ele, sendo um caçador, exercendo essa função de perseguidor implacável dos androides fugitivos, chega um certo ponto do filme onde ele se indaga: será que ele é um humano que está caçando androides que querem ser humanos? Ou será que ele é um androide também? Aí cabe a vocês assistir esse filme e tirar suas próprias conclusões. Gente,
O filme é muito interessante. Blade Runner é muito interessante. Tem aquela coisa cinematográfica de nave espacial, era um futuro que foi visualizado pelo Ridley Scott, pelo autor da história, em 82, há 30 e poucos anos atrás, 43 anos atrás, né? Então, é um futuro meio distópico, tal, mas além de ter aquele efeito todo sobrenatural, aqueles tiros de energia, aquela coisa e tal, tem um fundo filosófico muito grande. Fora a trilha sonora, que eu acho sensacional. Até hoje, a trilha sonora de Blade Runner é uma das melhores que eu já vi, tá? Gente, eu espero ter contribuído com a formação da personalidade de vocês até esse momento. Quando eu falei a respeito de dar mais valor para as tuas opiniões, mesmo que sejam racionais, tá? Não precisa ser totalmente emocional, do que para a opinião alheia, sair do rebanho, sair do senso comum e, por que não, ser diferente. Qual o problema? As pessoas vão te olhar torto, seus amiguinhos vão te olhar diferente, e quem for realmente humano, quem for realmente... Quem tiver realmente conteúdo vai se preocupar com o teu conteúdo, vai se preocupar com o que você pensa, com as tuas opiniões, e não com a tua imagem, e nem com um comportamento artificial. Por isso que eu digo que a autenticidade seria um caminho excelente para você viver bem, né? Enfrentar as vicissitudes, as adversidades, as hostilidades do mundo e ter prazer naquilo que você faz, sendo autêntico, dando equilíbrio entre os seus prazeres e as coisas ruins que acontecem com você. Mas para isso, segundo Schopenhauer, e eu concordo plenamente, é muito importante que você seja você mesmo, tá bom? Mais uma vez eu vou dar aquele conselho que eu dou sempre. Saia do senso comum, pesquise Schopenhauer, estude Schopenhauer. Não é uma coisa assim chata de ler, não é uma coisa maçante. E tem vários artigos na internet a respeito de Arthur Schopenhauer que são muito legais, são muito interessantes. E se alguém quiser conversar a respeito, que eu vou ter o maior prazer de conversar, adoro falar sobre Arthur Schopenhauer, sobre Immanuel Kant e Arthur Schopenhauer. Na segunda-feira, no início da aula da tarde, eu tô aí na escola com vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês até esse momento e bons estudos.